1 em cada 4 adolescentes brasileiros são dependentes de internet. Mas tem que levantar a mão. Você levantou a mão primeiro? Quem foi o primeiro aqui a falar verdadeiro? É você, né? Tem alguém aí para contestar, falar que não, é falso? Alguém que discorde? Livre-arbítrio, pessoal. Aqui pode contestar. Valeu. Tá bom. Pode passar pro próximo que tem o gabarito. Gente, o gabarito assim tá um pouco xoxinho, porque tem um negócio, tá escrito verdadeiro ali, só que não dá pra enxergar. Pela claridade do ambiente, estava claro, então não dá pra perceber. Mas, então, sim, é verdadeiro. O João ganhou, ele vai ganhar um chocolate então, vou entregar. Palmas para o João. E agora, explicação um pouco disso, parece que é mais, né? Pelo alcance que a internet tem hoje, todo lugar que a gente vai ter alguém mexendo no celular. Na escola, na faculdade, no trabalho, no metrô. Então, parece que esse dado é um pouco maior, né? Parece que muito mais jovens são dependentes de internet. E também, uma coisa vale ressaltar aqui, que nem todo brasileiro tem acesso à internet. Então, tem pesquisas sendo feitas e mesmo que domicílios com acesso à internet tenha subido de 71% para 82%, ainda 35,5 milhões de brasileiros não têm acesso à internet. Então, só para deixar vocês cientes. Pode passar para o próximo. Nem todo dependente tecnológico é ansioso, mas todo ansioso é dependente tecnológico. O que vocês acham? Verdadeiro? Verdadeiro. Alguém para contestar? A tia Lília acha que é falsa. Pode passar. É falsa, gente. Tem uma pegadinha aí, porque tem um estudo feito aí pela Universidade Federal do Espírito Santo e eles fizeram uma pesquisa que esse quadro de ansiedade é comum, sim, em pessoas dependentes em tecnologia. É mais comum nesse grupo do que de pessoas que não são. Então, a tia Lilian ganhou um chocolate. Vamos entregar para ela. Palmas para a tia Lilian. Pode passar para o próximo, Lu. Deixa eu ir por aqui. A população japonesa tem uma média de tempo no celular de apenas 3 horas e 45 minutos. Falso. Tem alguém para contestar, para ir do contra? Ninguém? Não. Tem uma pessoa ali para contestar. Isso aí, tem que... É verdadeiro. Você acha que é verdadeiro? Acho que é verdadeiro. Quem falou primeiro? Foi ele. Quem falou primeiro falso? Você falou que é falso, né? Pode ir para o gabarito. A gente nem vai beber água aqui, só um instantinho. Gente, é verdadeira. Eu fiquei muito chocada quando vi esse dado, porque quando a gente pensa no Japão, a gente já imagina aquele país super desenvolvido tecnologicamente, tá? 1000 anos na frente da gente, mas não é por isso que eles passam o tempo todo mexendo no celular. E aí, o que acontece? Tem um ranking de países aí que quem está mais ali ativo no celular, e os mais ativos no celular são as Filipinas, e o Japão está em segundo lugar. Não. Está em penúltimo, obrigada. O Japão está em penúltimo com apenas 3 horas e 45 minutos. E nós, brasileiros, estamos em segundo, porque nós temos uma média de celular de 9 horas e 39 minutos. Sim. Sim, pessoal. Gente, eu vou pedir ajuda para alguém do DM entregar o chocolate para ela, porque acho que vai ficar mais fácil. Para a gente ganhar tempo aqui, tá, gente? Como é seu nome? Desculpa. Como? Oi, João. Palmas para ela, gente. Agora vamos para a nossa última rodada. Pode passar. Estados Unidos é o país que possui usuários mais ativos de internet no mundo. O que vocês acham? Não. Vai ter que levantar a mão, gente. Tem que... Não, falso. Você acha que é falso ou que é verdadeiro? Falso? E quem acha que é verdadeiro? Acho que é verdadeiro? Verdadeiro ali?
Verdadeiro e falso, né? Pode passar. Gente, é falso. Também, ainda pensando na questão de desenvolvimento, quando a gente pensa nos Estados Unidos também, um país mais desenvolvido, logo ficam ali o dia todo no celular, só que isso não é verdade. O país mais ativo, como eu acabei... Gente, eu dei um spoiler ainda para vocês. O país mais ativo em internet no mundo são as Filipinas. Eles têm uma média, minha colinha aqui, de 10 horas e 2 minutos. Eles estão em primeiro lugar no ranking. Nós estamos em segundo com 9 horas e 39 minutos. E o Japão está lá embaixo, em penúltimo lugar. Quem falou falso? Ah, é ela. Como é seu nome? Lorena. Arrasou, Lorena. Hello. Palmas para Lorena, gente. Alguém quer jogar mais? Quem quer jogar mais? Levanta a mão. Ninguém quer jogar mais? A Isa, também. A gente joga mais depois. Vamos seguir. Ok, então vamos começar falando um pouco sobre um fenômeno que vem se tornando cada vez mais problemático e é um fenômeno moderno de solidão. Existe um conceito que vem da Grécia Antiga, que ele está muito popularizado hoje por alguns veículos de mídia tradicional ou filmes, que é o paradoxo. Muitos devem ter ouvido falar. Infelizmente, ele é muito mal retratado. Doxa, do grego antigo, é opinião comum. E para é aquele prefixo que diz uma coisa que opõe. Então, o paradoxo é aquela coisa que vai contra o senso comum. O que define melhor o paradoxo, se não a nossa situação social hoje com a internet? Nós temos meios que jamais poderiam ter sido imaginados por povos mais antigos, ou até mesmo por pessoas de poucas décadas atrás, para nos conectar. E isso é sim maravilhoso de uma série de formas e traz muitos benefícios. Mas, ironicamente, nós nunca fomos tão sozinhos. Para dar um exemplo claro disso, com alguns dados, 1/4 da população do Canadá, segundo uma pesquisa que eles fizeram, eles se autodeclararam como pessoas solitárias, que se sentem mais solitárias do que elas gostariam. 1/4 é um número extremamente alarmante, para dar uma noção de proporção. Numa sala com 4 pessoas, uma delas seria. E o pior é que não é uma coisa específica do Canadá, não é um problema do país. Uma série de pesquisas pesquisas parecidas com essa acabam chegando nas mesmas conclusões ao redor de todo mundo. E é muito estranho que a gente esteja ficando mais sozinho, sendo que a gente tem mais motivo. Por que isso está acontecendo? A gente vai ver um pouco sobre isso depois, mas primeiro eu gostaria de falar sobre uma nova forma de relação social, que na verdade não é tão nova assim, mas que ela toma uma nova cara na época da internet, que é a relação parasocial. A relação parasocial, ela se define basicamente entre uma relação social que acontece entre um comunicador de massa e o seu público. Então, por que ele não é novo? Porque você pode falar, por exemplo, que nós temos uma relação parasocial com o Silvio Santos, ou com o Ratinho, ou com o Datena. Então, já existia há muito tempo. Porém, vocês vão concordar comigo, de que com os novos meios de comunicação pela internet e de influencers e blogueiras e etc., essa relação entre público e entre espectadores se torna muito mais proeminente. E até aí, tá, qual é o problema da relação parasocial? Em essência, nenhum. Mas ela nos coloca numa situação um pouco desconfortável quando a gente para analisar com mais cuidado,
que ela funciona para o nosso cérebro como uma relação comum. Então, quando eu estou assistindo o meu influencer favorito, a minha personalidade de internet favorita, lá no fundo do meu cérebro, numa parte mais primitiva e mais simples, essa pessoa está sendo guardada nos meus contatos da minha cabeça como um amigo. Para o cérebro é a mesma coisa, por mais que racionalmente não seja. Então, quando essa pessoa tenta nos vender um produto, ou tenta nos convencer a fazer alguma coisa, ou mudar o nosso comportamento, a gente não leva como uma pessoa qualquer falando, a gente leva como um conselho de um amigo. Então, acho que vocês perceberam como que isso pode ficar complicado quando a gente para analisar. E com o aumento da solidão, é natural que as pessoas busquem relações na internet e, às vezes, elas satisfazem com essas relações, com essas personalidades. Então, elas acabam ficando dependentes dessas relações. Vamos falar de outras formas que a internet acaba estragando a sua saúde mental. Alguns fenômenos que acontecem, um deles é uma sigla em inglês, que é FOMO, que é uma sigla para Fear of Missing Out, que traduzido seria o medo de ficar de fora. Isso é basicamente quando eu estou na minha casa, eu voltei da minha faculdade, do meu trabalho, e eu pego no meu Instagram, ou na minha rede social favorita, e eu vejo ali fotos, vídeos dos meus amigos em festas, em eventos, talvez eventos que eles estão juntos e que eu não fui convidado, e você se sente menos por isso, você se sente de fora. E isso causa um profundo desconforto. Parece muito específico, mas existe uma sigla para isso em inglês. Então, isso demonstra como que é uma coisa muito recorrente, tem uma palavra para isso. Outra questão, ataques. Mais uma palavra em inglês, gente, desculpa, mas esses termos surgem lá fora e não tem muito como traduzir, que é o doxing. O que é o doxing? Ele é um tipo de ataque que acontece na internet, onde uma pessoa não simpatiza comigo, ou eu brigo com ela, ou algo que vem de graça, ou simplesmente essa pessoa quer fazer chantagem para mim, para conseguir alguma coisa. E o que ela faz? Ela pega os meus dados, o meu endereço, a minha foto, pega informações dos meus parentes, às vezes até documentos, RG, e publica tudo isso na internet, ou ameaça de publicar se eu não fizer o que ela quer. Vocês percebem que é uma coisa muito séria. E isso é feito de propósito, para causar mal para as pessoas. Não é algo... Calma, não quero ninguém se apavorando. Não é algo tão comum assim, mas é, mais uma vez, comum a ponto de existir uma palavra para isso. As pessoas são pessoas e elas, quando querem fazer mal, vão fazer, e a internet não está livre disso. E, por último, eu não vou nem falar da comparação, eu vou falar, na verdade, algo que eu acho que é mais importante do que isso. Porque a gente se compara, de fato, com outras pessoas na rede social, se sente inferiorizado por isso, não tem muito como controlar, por mais cabeça boa que você tenha, isso acaba fazendo mal. Mas tem outra coisa que é muito séria e que a gente... é uma coisa mais perniciosa e mais invisível, por isso é tão problemática, que é o nosso tempo de atenção. O que é o tempo de atenção? É o quanto do meu controle eu tenho sobre o meu foco. E quanto tempo eu consigo me focar numa tarefa e fazer ela sem interrupções. Um exemplo simples, eu quero ler um livro da doutrina, por exemplo, eu estou estudando, e eu começo a ler, e é um livro difícil, com uma linguagem difícil. Então, para a nossa mente, vai exigir um esforço, ainda mais se a pessoa não está acostumada com a leitura. E você vai começar a ler um parágrafo, e você não entende, aí você lê o segundo, e quando você percebe, você está batendo o olho nas palavras, elas passam pela sua mente, mas elas não fixam. Você percebe que enquanto você lia, você pensou sobre o jogo de futebol, sobre o teu filho que está na escola, ou algo que você tem que fazer, uma tarefa. Isso foi a sua atenção sendo desviada.
E é nesse momento que a gente percebe que a gente não tem controle sobre a nossa mente. Na harmonização que vocês fizeram logo agora, eu pedi para vocês focarem em algumas sensações. Foi difícil? A mente tenta escapar, não tenta? Pois é. Uma coisa também que é um pouco triste, mas também mostra que não é só culpa nossa, é que a internet é grande responsável por diminuir o nosso tempo de atenção. Por quê? Imagina que eu estou no Instagram ou no Facebook. Eu vejo uma foto. Aí eu deslizo para cima, vejo outra foto. Passou o quê? 2 segundos, 3 segundos. Vejo outra foto. Então, a cada poucos segundos, eu estou pulando a minha atenção para um conteúdo diferente, um conteúdo estimulante. Você está treinando o seu cérebro a se comportar dessa forma com tudo na sua vida. Um dado curioso é que existem pesquisas sobre o tempo de atenção. Ele vem decaindo bastante ao longo dos anos. Há uns bons anos atrás, ele era coisa de 12 segundos, depois ele foi diminuindo. Hoje o tempo de atenção está em média nas pessoas em 3 segundos, que é um pouco a menos que um peixinho dourado, que é um animal bastante simples. Sim. Então, é uma questão bastante séria, e a gente vai ver depois no que a nossa atenção pode afetar a nossa vida, porque não é uma coisa tão trivial assim. Outra questão que a internet impacta nas nossas vidas é nas influências. Tem essa frase ali que está no antes, que ela tem uma origem, mas ela acabou se tornando quase que um ditado popular, uma coisa que é passada, que é: você é a média das 5 pessoas que você mais convive. O que isso quer dizer? Que as pessoas ao nosso redor acabam moldando a forma como a gente se comporta. É um nível bastante expressivo, que não pode ser negligenciado. É claro que a gente tem controle, mas é o tipo de coisa que vai entrando na nossa cabeça e a gente vai não percebendo. A gente poderia, hoje, pensar que a gente passa muito mais tempo, a gente viu 9 horas de celular, a gente passa muito tempo consumindo internet. E o que a gente consome na internet? Pessoas. Rede social são pessoas. YouTube são pessoas. Assistindo pessoas. E é muito possível que nós vejamos mais do nosso influenciador ou personalidade digital preferida do que nós vejamos nossos familiares e amigos. Ainda mais se a gente morar longe, por exemplo. Então, a gente pode dizer hoje que, na verdade, nós somos a média das 5 pessoas que nós mais seguimos. Simplesmente por exposição, por tempo de exposição. Essas pessoas estão tendo impacto na forma como nós somos. Então, isso leva a gente a considerar e avaliar que tipo de conteúdo a gente está consumindo e o tempo do conteúdo que a gente está consumindo. A gente falou muito até agora sobre alguns dos problemas que a internet pode causar a gente, e agora a gente vai entrar na parte dos perigos. Nomofobia, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas nada mais é do que a dependência tecnológica, em outra palavra. E ela é um quadro clínico, tá? Não é algo que a gente inventou aqui, trazer para vocês. É realmente uma patologia e ela pode agravar sintomas de depressão e também de ansiedade. Hoje em dia também tem grupos voltados aí para esse tipo de problema, terapias em grupo, terapias familiar, justamente para esse tipo de dependência. E aí o que ela pode afetar? Ela afeta a nossa produtividade, tanto no trabalho quanto na escola, o nosso sono. Ela também pode afetar a nossa vida social, então, de maneira total, a nossa vida. E é algo que a gente precisa prestar atenção, né? E aí também, outro ponto negativo, como eu já falei, é o agravamento da depressão e da ansiedade. E também, ao contrário do que a gente pensa, quando a gente pensa em tecnologia, a gente se fecha muito ali só às redes sociais, na internet, e também aos jogos, que são um tipo muito comum de compulsão, né? Ficar ali só centrado no jogo, mas também pessoas que são ali, tem aquela compulsão pelo trabalho, né? De responder e-mail, de atingir aquelas métricas impostas pelas empresas, também é um tipo de dependência tecnológica.
E aí, quando que essa dependência, quando esse quadro, ele ficou comum aí entre nós? Eu coloquei ali a pandemia do Covid-19, porque antes do Covid, a gente não tinha tanto tempo de tela disponível. O que isso quer dizer? Antes do Covid, a gente passava muito tempo aí, um exemplo do tempo de locomoção que a gente tinha para ir para o trabalho. Pessoal aí que vai de carro, 2 horas no trânsito, pessoal aí que pega ônibus, metrô, então mais 2 horas, 2 horas e meia de ida e de volta, isso aí já dá umas 5 horas só no transporte público. Então, antes da pandemia, a gente estava aí nesse tempo de locomoção. Com a pandemia, muitos tiveram o privilégio, né, de fazer home office, para aqueles, infelizmente, que não tiveram, né, não foi liberado, e também as aulas online, e isso acabou sendo mais comum, mais tempo disponível de tela, que um exemplo é o tempo de locomoção, a gente passou a não ter mais. Outro exemplo também eram as reuniões presenciais. Sim, elas existiam, não era só o Meet. Então, a gente passava também muito tempo ali fora do celular. Hoje, a gente basicamente é obrigado, porque as aulas são online, as reuniões também. E outro exemplo são aquela pausinha para o café. Todo mundo conhece. Você está lá no trabalho, está estudando, cansei, quero tomar um café. Isso era muito comum e com a pandemia, de novo, isso foi tirado da gente, porque a gente ficou em casa e, de novo, mais tempo disponível de tela. E aí, outro e último exemplo, para nós espíritas, as reuniões passaram a ser online também, né? As palestras públicas, a mocidade passou a ter reuniões só online, o que fez, de novo, que aquela obrigaçãozinha ali é o celular ou não tem. Então, a gente foi pelo celular e, de novo, mais tempo de tela disponível. E por isso que esse quadro aí, essa nossa dependência pela internet, pelas redes sociais, acabou focando aí depois do Covid, né? Pode passar. E agora falando um pouco sobre gratificação instantânea e a longo prazo. Gil, mas o que isso tem a ver com a nomofobia, com a dependência tecnológica? Vocês já vão entender. Mas primeiro eu quero falar um pouco sobre as diferenças aí de uma a outra. A gratificação instantânea, gente, é quando a gente toma ação sobre algo e a gente já é recompensado ali na hora. Um exemplo foi no começo da palestra, que a gente estava jogando, foi um joguinho ali muito rápido, e aí eu fazia a pergunta, vocês respondiam, ganhavam um chocolate, então vocês estavam sendo recompensados. Vocês estavam tendo um estímulo aí para responder rápido e ser recompensado logo em seguida. Outro exemplo também é nas redes sociais, quando a gente posta uma foto, um stories aí, para quem é mais íntimo do Instagram, um vídeo, então a gente posta, a gente recebe um like, então nosso cérebro entende que a gente tomou uma ação e a gente foi recompensado, porque alguém, sei lá onde que está no mundo, gostou do nosso conteúdo, curtiu, e a gente foi ali recompensado. Então, esse é outro exemplo de gratificação instantânea. A gratificação a longo prazo, sendo a antítese aí da instantânea, já está no nome. A gente é recompensado a longo prazo, aí, a uma média de tempo maior do que instantaneamente. E um exemplo é quando a gente está estudando o que a gente gosta, quando a gente está lendo um livro, fazendo uma atividade física, e aí a gente não está só... Lógico que quando a gente está fazendo coisa que a gente gosta ali, a gente já gosta, né? Tem aquela dose lá de dopamina enorme, mas isso é algo que é feito a longo prazo. E aí, falando agora um pouco sobre jogos. Eu achei muito interessante trazer isso para vocês, porque, assim, eu nunca fui uma menina muito ali dos jogos. Porque eu falo isso porque eu conheço pessoas que jogam LOL, né, League of Legends, CS, FIFA, aqueles jogos ali que precisa pensar mais um pouco, né? E eu nunca fui esse tipo de pessoa. Eu parei no Candy Crush. Eu não sei se alguém já teve a época do Candy Crush, mas eu já tive, gente. Enquanto eu não estava jogando, eu estava na escola, e aí tinha uma amiga lá que tinha um tablet, aí eu ficava olhando ela jogar. Então, eu já fui ali dependente do Candy Crush. E muito legal falar um pouco sobre os jogos. Estudando sobre esse assunto, na Revista de Psicologia Brasileira, tem um artigo que fala aí sobre a dependência tecnológica e tem uma parte que fala só sobre os jogos. E eu achei muito interessante, porque tem uma frase que ela fala, ela é assim: os games baseiam-se em um sistema de gratificação bastante elaborado, que valoriza os mínimos movimentos e atitudes do jogador, visando a continuidade do jogo. Então, o que isso quer dizer? Qualquer coisa que a gente fazer no jogo, eu não estou enxergando. Qualquer coisa que a gente fizer no jogo, a gente vai ser recompensado ali na hora. Vai fazer com que a gente volte no jogo. Ah, fiz alguma coisa, deu certo, gostei. Vou ficar voltando ali a todo instante. E eu achei legal isso, porque mesmo, por exemplo, eu, que não sou assim, nossa, tecnológica ali dos jogos elaborados, mesmo quando eu parado num jogo
relativamente infantil, simples, para quem não conhece, todo mundo conhece Candy Crush? Quem não conhece Candy Crush? É claro, realmente, é um jogo muito famoso. E aí, relativamente, é um jogo infantil, um jogo simples. E aí, o que acontece? Quando a gente faz a combinaçãozinha ali, porque o ponto do jogo é você fazer o máximo de combinações possíveis. E aí, fiz ali uma combinação, gastei o azul com o amarelo, fiz uma combinação de 3 ali, então eu já recebi pontos. E é muito engraçado que esse jogo, porque qualquer coisa que você faz, você ganha ponto. Toca uma musiquinha feliz ali, uns confete história, isso é muito gratificante. Então, mesmo para pessoas que não têm esse conhecimento com jogos muito elaborados, mesmo dos mais básicos, dos mais infantis, ele já tem esse sistema de pontos, que faz com que a gente volte ali toda hora, que a gente queira jogar toda hora, a todo instante. E aí uma coisa que os jogos têm relação aí com as redes sociais, enquanto nos jogos tem os pontos, quanto mais movimentos eu fizer, eu vou ser recompensado, eu vou ganhar pontos. Nas redes sociais, se vocês pararem para pensar, tem um sistema de like. Toda rede social tem um like. O Insta, o Facebook, o Twitter, o TikTok, todos eles têm um sistema ali de like, que o que você postar, o que você publicar, seja uma foto, vídeo, você vai ser recompensado, o que vai fazer você voltar ali a todo instante, que vai para o nosso terceiro tópico, consumir e ser recompensado. E aí, imediatismo ancestral. Eu achei muito legal trazer isso aqui para vocês, porque se a gente parar para pensar, antigamente, há milênios de anos atrás, quando a gente era ali homens das cavernas, a nossa vida era muito imediata. A gente tinha que lidar com o tigre, com o leão, e esse problema a gente não resolvia em 3 dias. Eu estou ali com o tigre cara a cara, ou eu corro, ou eu luto, ou eu me fingi morto. Então, era algo imediato. Eu não ia resolver isso aqui em 3 dias. Tinha o problema da fome também. A gente estava engatinhando aí para se tornar uma sociedade. A gente ainda está hoje, mas antigamente tinha muitas coisas que a gente tinha que fazer ali de imediato. E aí, com o passar do tempo, a gente passou a dominar a agricultura, a caça, a gente passou a se estabelecer em lugares fixos, o que fez com que a nossa vida ficasse mais tranquila. A gente também não tinha internet. Antigamente não tinha iFood, né? Então as coisas elas eram mais desaceleradas. Passou mais tempo e aí somos nós, nessa vida que estamos agora, né? Veio a terceira revolução industrial, que veio um novo personagem aí muito importante para o nosso mundo hoje, que é a tecnologia. A automatização de tudo. Então, a nossa vida, se a gente parar para pensar, estou com fome, o que eu faço? iFood. Obrigada, João. Tem também o miojão, você faz miojão lá, é rápido, é instantâneo. Não tinha miojo antigamente, gente. Então, a nossa vida ela passou a ser mais imediata de novo. A gente está sendo imediato, igual os nossos ancestrais. E também o que gera a nossa falta de paciência, né? Tranquilo para todo mundo, gente. Desculpa, estou falando muito rápido. Estou meio nervosa, mas tudo bem para todo mundo? Legal. Então, o que a nomofobia, que eu acabei de falar, tem a ver com a gratificação instantânea? Nós não estamos preparados ainda para esse monte de gratificação instantânea que a gente tem a todo tempo. A gente está conectado hoje com muitas tecnologias, a rede social, então a gente está sendo gratificado a todo tempo. Antigamente a gente não tinha isso. A gente evoluiu já para muita coisa. A gente já evoluiu para sobreviver dos nossos predadores. A gente não tem mais tigre hoje, eu nunca enfrentei nenhum tigre, eu acho que vocês também não. Então, muita coisa a gente já evoluiu. Na fome também, a gente já aprendeu a manusear a agricultura, já evoluímos em muita coisa. Mas ainda, esse monte de estímulos que a gente está exposto hoje, a gente não aprendeu ainda a lidar, o que acaba gerando essa dependência. Nosso cérebro ele não está acostumado, é cientificamente comprovado. O nosso cérebro não está acostumado com tanto estímulo, com tanta gratificação ali a todo tempo. E é isso que essas duas coisas têm a ver. Deixa eu olhar minha colinha aqui, gente. Pode passar. E também, a gente não pode esquecer do nosso livre-arbítrio, né? Nós, espíritas, sabemos que a gente não vai levar nada daqui para o nosso plano espiritual. O nosso celular, a nossa roupa. Então, já que eu sou espírita, já que eu não vou levar nada... Gil, eu posso sobreviver de água e fluidos espirituais? Não, ainda a gente não pode, né? A gente precisa dar comida para sobreviver, dar roupa para a gente se proteger do frio. Mas, mesmo assim, mesmo a gente tendo tanta informação ao nosso redor, Deus ele deu o nosso poder de livre escolha. Então, é nosso poder agora
poder que foi nos dado, escolher o que a gente vai fazer com esse monte de tecnologia, um monte de informação que a gente tem aí ao nosso redor. E falando um pouco sobre materialismo, tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que fala sobre isso, que é a 148. Pode passá-lo. E ela fala o seguinte: não é estranho que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, ao contrário, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? Deve-se concluir que esses estudos são perigosos? Pode passar. A resposta, o Espírito Amigo ele responde aí pra gente. Não é verdade que o materialismo seja uma consequência desses estudos. É o homem que deles tira uma falsa consequência, pois ele pode abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. Então, a tecnologia, essas coisas que vieram para ajudar, vieram para isso, para nos ajudar. Só que aí cabe a nós saber o que a gente vai tirar disso. A gente não pode também abusar, né? Então, a gente acaba tirando essas falsas consequências. Então, é saber filtrar o tempo de celular que a gente acabou de falar, o nosso foco. Então, saber filtrar o que veio para ajudar a gente. Pode passar. Ok, então, tendo tudo isso em vista, a gente tem que voltar um pouquinho para uma questão um pouco mais séria, que é a realização de que você nunca vai realizar os seus sonhos se, foco no si, você desperdiçar a sua encarnação com bobagens. Então, a gente sabe que o Espiritismo é uma religião de evolução. Nós estamos aqui para nos melhorar, para aprender e para evoluir. A gente sabe o quão difícil é para a espiritualidade preparar o corpo, preparar o espírito para essa jornada que nós estamos realizando. Então, a gente sabe muito bem o valor que isso tem, tanto para a gente, quanto para a espiritualidade, quanto para o mundo. Então, isso coloca as coisas em perspectiva. Mas a gente também tem objetivos mundanos, que muitas vezes também estão atrelados a objetivos de encarnação. Então, pensando nisso, pode parecer uma coisa muito grandiosa, o nosso projeto de encarnação, o projeto de várias encarnações, ou até mesmo o seu projeto mundano, individual. Porém, o lado bom é que a gente tem uma constatação bastante simples, que é uma questão de foco, a realização dos seus objetivos. O foco seria você sentar, focar naquilo e realizar. Praticar, se é algo que exige uma prática, ou simplesmente fazer até dar certo. Mas tem um problema. Se fosse tão simples assim, por que todo mundo não realizava os sonhos? Por que todo mundo não vinha para a encarnação de forma objetiva e cumpria o que veio cumprir e evoluía em 2, 3 encarnações? Porque, na prática, a gente não consegue sentar e estudar. Sentar e trabalhar, sentar e fazer o que a gente quer. Eu imagino que vocês devem ter essa experiência. E o que é isso? Procrastinação. Tem uma palavra para isso, de novo. E a procrastinação, a gente normaliza ela como algo corriqueiro. Só que a procrastinação é um problema de saúde mental. Saúde mental não é só depressão, ansiedade ou doenças que são categorizadas. Assim como a saúde física. Saúde física não é só doença. Se você não está doente, não quer dizer que você está saudável. A gente tem que ter energia para viver, disposição, a junta tem que funcionar bem, esse tipo de coisa. A gente tem que estar que nem uma máquina, bem lubrificada, bem reparada. A nossa mente, por sorte, funciona da mesma forma. Então, a saúde mental não é só eu não estou com nenhuma doença. A sua mente tem que estar funcionando bem. E o problema é que às vezes a gente não percebe que a nossa mente não está funcionando bem. Mas a procrastinação é um grande indício. E o problema da procrastinação estar normalizada é que a gente acaba vivendo vidas sem disciplina.
Vidas que a gente está deixando a vida me levar. A gente sabe que se a gente deixar a vida nos levar, a gente vai ser levado para qualquer lugar, que não é o que a gente quer. E uma vida sem disciplina é uma vida que não vai ter satisfação. Então, percebem agora a palavrinha foco? Como que ela volta? Como que o foco é importante? Então, chega de bad vibe, vamos para a parte positiva. Como que a gente pode realinhar a nossa vida? Porque isso está, sim, muitas vezes no nosso controle. Então, atenção plena. Nossa, o que é isso? Atenção plena é quando eu estou vivendo a minha vida e eu estou plenamente focado no que estou fazendo. Nesse momento, eu não estou pensando em outras coisas. Estou pensando no que eu tenho que falar nessa palestra. Minha atenção está focada aqui. Tá, mas sou muito abstrato. Tipo, é só focar? E aí, é só fazer força com a mente para focar? Não é tão simples. A atenção plena é adquirida através principalmente, da meditação. Eu falo meditação, muitos devem pensar numa coisa também muito abstrata e distante. Um monge budista sentado no topo de uma montanha. Certo, isso é meditação, mas ela não precisa ser algo distante, ela pode ser algo prático. Vocês duvidam de mim? Na harmonização, o que vocês fizeram foi uma prática meditativa. Especificamente meditação para atenção plena, porque existem vários tipos de meditação. Essa é a meditação da atenção plena. Vocês estavam focando, fazendo força para focar no que eu estava instruindo, a mente tentava escapar. Quanto mais força você faz, melhor você fica em focar no que você quer. É como um músculo que você treina na academia. E uma vida desatenta, ela é uma vida não vivida. É como você assistir um filme e ficar no celular. Você vai terminar o filme, pode lembrar algumas cenas, mas você não viu o filme. Você não quer que a sua vida seja um filme que você não viu e que você ficou no celular enquanto ela passava. Então, a importância aí da atenção plena. A atenção plena também é um estilo de vida, então não adianta só meditar e depois você medita por 10 minutos e usa 5 horas de rede social. Você precisa estar sempre pensando ali em manter a sua atenção focada, evitar essa palavra de multitasking, que é fazer várias tarefas ao mesmo tempo, falar no telefone, fazer uma coisa. Às vezes não dá por causa da vida corrida, mas tentar evitar isso e focar numa coisa só. E nisso, a meditação e a atenção plena nos leva a algo que é muito importante, que é o estado de fluxo. O que é o estado de fluxo? Ele tem um nome mundano, ele tem uma versão ali próxima do espiritismo, que eu acho que vocês vão identificar. Como é que ele funciona? Tem 2 gráficos aqui. Basicamente, os gráficos estão em inglês, gente, desculpa, não tinha gráficos em português, mas essa barra é o desafio da tarefa que você está fazendo, e essa é a habilidade que você tem nela. Isso vale para os 2 gráficos. Quando você faz uma tarefa que é muito fácil e que você não tem habilidade nela, é claro, ela é fácil, porque eu vou ter habilidade numa tarefa fácil. Como, por exemplo, eu ficar fazendo circulinhos em um papel com uma caneta. Isso leva à apatia. Desinteresse, não é uma emoção que você quer cultivar. Quando é uma tarefa que ela é fácil pela minha habilidade, que é muito grande naquilo, você fica relaxado. Então você tocar aquela música que você toca há 10 anos, que você tem ela decorada, pode ser uma atividade relaxante. Ou, sei lá, se você é muito bom de embaixadinha, por exemplo, se você ficar fazendo embaixadinha, pode ser relaxante. Mas não é o que a gente quer, não é o estado de fluxo. Se o desafio é muito grande e a habilidade é muito pequena, seria essa parte aqui, isso leva à ansiedade. Imagina se você tem que falar na frente de muitas pessoas e você não sabe o que você vai falar. Deve dar bastante ansiedade. O ponto ideal o desafio é grande, mas você tem muita habilidade. Você chega no estado de fluxo. Você está tão focado naquilo que nada entra na sua cabeça. E você atinge, mesmo sem perceber, a atenção plena. A atenção plena vai levar à satisfação a longo prazo, que é aquela satisfação que a gente quer buscar. Então, buscando a atenção plena e os estados de fluxo, nós aumentamos a nossa satisfação com a vida e nós temos menos necessidade de buscar satisfações instantâneas que não levam a nada, como bobeiras em rede social.
E esse gráfico é de uma forma muito simples, como atingir o estado de fluxo, que é você pega uma tarefa, se ela for fácil demais, você aumenta a dificuldade até ela ficar adequada. Você vai ficar bom nela e ela vai parar de ser difícil. Aí você aumenta a dificuldade de novo. E você se mantém isso. E naturalmente, sem você tentar, você vai se tornar muito bom em uma coisa. Você vai aprender uma habilidade. E vai se divertir no processo. Olha que beleza. Tem propaganda melhor? A gente tem 5 minutos, tá? Uhum. Então, basicamente, outra das soluções que eu já toquei é você substituir esses prazeres que são imediatos por prazeres de longo prazo. Eles diminuem a necessidade de prazer constante, porque você já vai ter prazer de outras formas. Eles aumentam a satisfação com a vida. Pensa num juros composto do investimento que você fez lá no banco. Sabe quando você investe e fica sempre caindo um dinheirinho na sua conta? Sem você precisar trabalhar? Eu não sei, mas tudo bem. Vamos imaginar esse hipotético, né? Vamos imaginar, sei lá, que eu tenho uma casa que eu estou alugando para uma pessoa. E todo dia, sem eu fazer nada, pinga ali uma graninha na minha conta. Olha que beleza. Os prazeres de longo prazo são a mesma coisa. Você pratica eles e você não está fazendo nada e você está feliz. Porque está pingando ali na sua conta bancária de satisfação da sua cabeça um prazerzinho ali do que você fez antes. Em geral, elas trazem benefícios agregados, então você faz uma coisa, que você aprende uma habilidade, ou você faz um exercício que é bom para o seu corpo, então, coisas, benefícios a mais, e você pratica a sua disciplina, que a gente já viu porque é muito importante. Aí, outras formas interessantes de evitar os prazeres imediatos é montar um cronograma. Você pode chegar em casa, não saber o que vai fazer, e falar, não sei o que fazer, pega o celular. Vai para a rede social. Se você tem um cronograma bonitinho, você sabe o que você vai fazer, você tem menos chance de cair nessa tentação. Desculpa. Contato com a natureza, acho que é autossugestivo, né? É bom quando a gente viaja. Acho que não gosta de viajar, né? Tá lá na paz, sem um monte de estímulo, de tecnologia, só mato. Isso faz, querendo ou não, muito bem aí para nossa mente, né? E atividade física e sono também faz muito bem, não só para a estética, né? A gente vê esses Instagrams com vida perfeita, corpo perfeito, e é muito importante também a gente lembrar que a atividade física é algo para a nossa saúde. E não só saúde física, mas saúde mental também. E o sono, ele é muito importante também. Sempre tem todo mundo já passou, né? Não vou dormir, vou estudar para a faculdade. Não vou dormir, vou trabalhar. Mas, voltando aí pelo cronograma, é importante a gente saber que tem hora para tudo. Então, gente, nosso sono é muito sagrado. Não sacrifiquem, durmam. E também montem um cronograma aí, um cronograma possível, real. Não 1000 tarefas. Vou escalar o Monte Everest às 6, vou correr uma maratona às 9, vou descobrir a cura do câncer às 10. Então, cronogramas possíveis aí para a nossa vida. E, de novo, durmam, pratiquem esporte e bebam água. Pode passar para o próximo. Ter objetivos e metas, volta ainda um pouquinho ali com a parte do cronograma, que é importante a gente ser regrado aí, não, nossa, o cronograma é impossível, mas que cabe aí com a nossa rotina, né? A gente trabalha, a gente estuda, então, algo possível aí com a nossa realidade. Pode passar. Pode falar, desculpa. Só um comentário. Essa frasinha, né, que mente vazia é oficina do diabo, isso aplica muito ao objetivo e meta. Como eu disse, igual com a rotina, se você chega em casa e você tem um grande objetivo, um grande sonho de ser o melhor pianista, ou de escrever um livro, ou de fazer um objetivo que você quer realizar, terminar sua faculdade, o que seja, isso está na sua cabeça, tem muito menos chance de você perder tempo com uma rede social, por exemplo, que vai trazer vários malefícios. Porque você sabe da importância daquilo que você quer fazer. E você sabe utilizar bem o seu tempo. Boa. E aí, um detox aí, eu coloquei fazer uma limpa nas redes sociais, que é legal também a gente seguir pessoas com vidas reais. Não é pra gente ficar seguindo essas blogueiras aí, corpo perfeito, vida perfeita, que a gente tem que tentar a nossa realidade. Gente, não existe vida perfeita. Então, seguir conteúdos reais também, não sei, um exemplo, eu estudo psicologia. Então, seguir conteúdos que tenham a ver aí com a minha área de interesse, porque eu vou estar sendo estimulada de forma legal, vou estar estudando também, vai ser algo bom para a minha mente. Então, conteúdos reais e também
coisas que a gente gosta, que despertam o nosso interesse. E, por último, existem também, gente, conteúdos espíritas na internet. Tem um canal no YouTube que é o Meninas Espíritas, tem um conteúdo espírita muito legal, muito simples de entender, feita por jovens, é muito legal. Tem no Instagram também um Guia Espírita, que fala também sobre conteúdos espíritas, também fala, né, sobre a comunidade LGBTQIA+, que são coisas muito importantes aí para a gente se desenvolver. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Pode passar. Pode passar. Obrigada, gente.